A varíola do macaco, a monkeypox, que está acontecendo no mundo agora, é uma doença que já era conhecida desde a década de 70. Lembrando que o vírus foi isolado em 1958, só na década de 70 que começaram a aparecer casos entre os homens, principalmente no continente africano. No entanto, as autoridades sanitárias mundiais estão intrigadas e preocupadas com o aumento crescente de casos fora da África. Não é a primeira vez em vários continentes ao mesmo tempo. Está acontecendo em vários países e continentes. É uma doença infecciosa que ela tem uma letalidade, comparado com a varíola do passado, menor, é de 1% da letalidade. Lembrando também que esse surto agora que está acontecendo no mundo, não há relatos de mortes. Então, na verdade, realmente é uma doença que nos preocupa, né? No entanto, a transmissão, né, o mecanismo de transmissão é um pouco diferente do SARS-CoV-2, do vírus da Covid. O monkeypox não é uma Covid. Ele se dá principalmente em contato direto com as lesões de pele daquela pessoa e com menor intensidade através de gotículas respiratórias. Então, assim, nós temos que preocupar, mas, no entanto, não há motivo para grande preocupação, né? O risco é muito baixo para a população geral. Professor, explica para a gente, a nossa região aqui no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, em anos passados, a gente sofreu bastante com a febre amarela, principalmente como uma doença também, né, que tem o transmissor aí como o macaco, que na nossa região foi praticamente um epicentro, não sei se o senhor vai lembrar desse caso. A nossa região ela deve ter uma atenção específica quanto a essa doença? Então, eu acho que não tem nenhuma relação, quer dizer, claro que nós temos que ficar atentos, mas, assim, puxa, uma monkeypox não é o macaco que vai transmitindo essa doença. Deixar bem claro para a população geral, né? Ela foi isolada no macaco, mas os reservatórios naturais podem ser roedores, por exemplo, e também um primata não humano. Mas nesse surto atual não tem nada a ver com o macaco, né? Então pode ficar tranquilo, esses miquinhos que a gente vê aí no quintal de casa não estão transmitindo a doença, né? A doença está sendo transmitida entre pessoas neste momento agora, entre as pessoas, contato entre humanos principalmente. Né? E lesões de pele, né? Contato íntimo das pessoas, tá? Então, claro, a vida silvestre, claro que ela tem outros problemas, outros vírus e tal, devemos manter um certo distanciamento dos animais silvestres, normalmente, mas nesse surto atual, o Vale de Jequitinhonha, a região do Mucuri, não tem um risco aumentado por conta do passado, né, da febre amarela. É o mesmo risco o Brasil inteiro, né? E a gente tem que ficar atento, a vigilância epidemiológica tem que ficar atento para poder diagnosticar um caso e isolar aquele caso, bem como os seus contatos. Né, que hoje tem vacina, inclusive, né, para essa doença. Então, assim, a região aí do Mucuri e Jequitinhonha não tem um risco aumentado, não. Perfeito. E um ponto positivo quanto à varíola dos macacos, se o senhor vai poder explicar para a gente agora melhor, é quanto à vacina, né? Existe uma vacina específica para a varíola, mas ela pode ajudar no combate aí à varíola dos macacos ou não? Vai ter que desenvolver assim como foi a da Covid? Então já tem a vacina, mas vamos falar um pouquinho antes. Por que está acontecendo agora, né? A gente é sabido que aquela vacina que nós tomamos no passado, as pessoas que nasceram antes dos anos 80, elas tomaram a vacina contra a varíola, né? Que naquela época a vacina era obrigatória, né? A varíola foi erradicada, aquela varíola que a gente conhece do passado, e essa vacina que nós tomamos lá no passado, ela protege contra essa família de vírus, o ortopoxvírus, que é o vírus do monkeypox, né? E lá há 40 anos atrás, né, na década de 80% da população mundial era vacinada contra a varíola, o que protegia contra a varíola do macaco. Hoje, apenas 30% da população é vacinada contra a varíola. Ou seja, temos um continente grande de pessoas suscetíveis à varíola e, portanto, à varíola do macaco também, né? Viagens internacionais mais intensas, o aumento da população pode justificar, em parte, esse surto atual da Covid. Da monkeypox. Beleza, então, no caso, a gente pode ficar um pouco mais preocupado, porém, atento aos sintomas e à doença, né, sempre. Eu acho que não é motivo de pânico, nós temos que ficar atento, lembrando que o período de incubação do monkeypox é de 1 a 2 semanas, e os sintomas são sintomas gerais, dor de cabeça, febre, calafrios e inchaço nos linfonodos, linfonodos inchados, e na sequência disso aparecem as lesões que são vesículas, né, bolhas, né, muito lembrando um pouco a catapora, né, e a transmissão, como diz anteriormente, se dá por contato direto dessas lesões, ou então contaminação de lençóis, né, de cama, de hospital,
com aquele vírus que está naquela lesão, vai para o lençol, a pessoa manipula aquele lençol, aquele material e pode se contaminar. Então, no entanto, não é motivo para pânico, nós temos que tomar cuidado, a vigilância sanitária tem que ficar muito atenta, para diagnosticar o primeiro caso, como eu disse anteriormente, fazer o bloqueio vacinal nas pessoas contactantes daquele caso.